E a partir de hoje, durante 7 domingos, nós vamos estar falando sobre os 7 pecados capitais. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse tema. Como surgiu esse tema, 7 pecados capitais? Na século IV, o monge Evagrius, ele escreveu uma lista de 8 pecados. 8 pecados. Essa lista foi levada depois ao Ocidente e chegou até Gregório Magno. Gregório Magno reduziu de 8 para 7. Então ficou a lista que nós conhecemos hoje, que está aí na tela, de 7 pecados capitais: ira, gula, avareza, inveja, luxúria, preguiça e vaidade ou orgulho. Vaidade ou orgulho ou soberba, são vários nomes para o mesmo pecado. Então nós vamos estar cada domingo falando sobre esses 7 temas. Nós vamos começar hoje com o último ali, vaidade, orgulho, soberba. Por que fala assim, pecados capitais, né? Porque são pecados líderes, chefes, são pecados, se fosse resumir, porque na Bíblia tem 7 listas de pecados, 7. Colossenses tem uma lista, em Gálatas tem 7 listas, Romanos capítulo 1, 7 listas. Então, esses pecados, eles resumem todos os pecados, como se eles fossem, depois desses viessem puxando outros pecados, tá? Então foi resumido isso, e a gente então, é um tema assim que atrai, é um tema interessante, e não deixa de ser bíblico, é bíblico, são pecados que estão na Bíblia. Então vale a pena a gente refletir sobre os pecados. Hoje vai ser o tema orgulho, tá? Orgulho. Pessoal, dicionário, o que o dicionário fala? Orgulho, você pesquisar lá no dicionário, eu fiz a pesquisa. O que é orgulho? Olha lá, é uma presunção irracional de superioridade. Superioridade, né? A pessoa arrogante, ela se acha muito, ela se acha demais, demasia. Tem nós vamos sempre usar aqui esse artista, esse pintor, chamado Hieronymus Bosch, H. Bosch. Ele pintou esse quadro no século XV, e ali você pode observar nesse quadro que tem 7 pecados ali, tá? E cada semana nós vamos ver um pedacinho dessa obra de arte dele. A primeira pedacinho da obra de arte dele está aí, ó. Não sei se você consegue enxergar essa obra de arte, mas o que nós temos ali? Uma mulher com algo na sua cabeça embaçando a visão, não permitindo enxergar. E se a imagem está ruim, mas tem um animal ali, o próprio diabo, segurando um espelho, e ela está olhando para aquele espelho. O que esse pintor está dizendo aqui nessa obra de arte? É que esse pecado de orgulho, ele nos cega, ele nos faz achar que só nós temos razão, né? Só nós temos direito, nós somos melhores, e ele tampa a visão. Então por isso que ele retratou com esse balde na cabeça, alguma coisa ali para não enxergar. E se a gente olhar para a Bíblia, o orgulho, eu quero destacar para vocês algumas coisas. Interessante dizer que o orgulho, ele está na lista, no primeiro pecado da lista, o orgulho. Ele faz a abertura, porque foi o diabo, diz a Bíblia, que o diabo, o Lúcifer, é o diabo por causa do orgulho, porque diabo significa adversário, e Lúcifer significa anjo de luz. Tem alguns textos na Bíblia que mostram que o diabo foi criado como um anjo. Eu vou mostrar para vocês. Olha lá, Isaías capítulo 14 fala assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê?
semelhante ao Altíssimo. Tá? Então esse é um texto na Bíblia que é usado como referência à queda de Lúcifer. Foi criado e ele caiu, ele foi expulso, ele queria ser igual a Deus, né? Um outro texto está em Ezequiel, olha lá: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e ornamentos, no dia que foste criado. Olha isso, no dia que foste criado, foram eles preparados, tu era querubim, da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Esse é mais um texto da Bíblia, que os teólogos usam para mostrar a queda de Lúcifer, né? Então você vê mais uma vez o que está falando aí, era exatamente o orgulho, né? Exatamente o dia que achou a iniquidade nele. E o último texto da Bíblia, que fala sobre o diabo, que eu quero mostrar para vocês, é o texto de Apocalipse. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, na cabeça de 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, nesse texto de Apocalipse, não está falando do futuro, do passado. Quem que era o filho que nascesse? Jesus, não é? E quem que era o que foi caído e levou? O diabo. Levou uma terça parte, ou seja, vamos imaginar que no céu tem 90 anjos, uma terça parte, 30, que são os chamados demônios. Então a gente fala que existe os anjos bons e os anjos maus. Existem os anjos de Deus e os anjos do diabo, a terça parte que foi junto com Lúcifer na queda. Tá? Então esses são textos, tem outros textos, eu não tenho tempo para ficar falando hoje, não é uma aula sobre o diabo, mas é para mostrar para vocês que o que levou o diabo, levou Lúcifer a ser o adversário, o diabo, porque o diabo tem vários nomes, né? Tem Lúcifer, tem diabo, pai da mentira, Satanás, enfim. O pecado foi o pecado do orgulho. Então por isso o orgulho, gente, ele é o primeiro da série, ele é o primeiro a ser falado, quando a gente fala dos 7 pecados. Ele é considerado como o início, o começo, sabe? Ele é o que puxa todos os outros, é o orgulho. Então o tema de hoje é muito importante, o tema de hoje é muito sério, e a gente tem que pensar se há orgulho em nosso coração. Temos que pensar muito sério nisso. Vamos ver alguns outros personagens da Bíblia. Adão e Eva. Se você observar o que levou Adão e Eva a pecar contra Deus, desobedecer a Deus, porque Deus disse para eles assim: olha, tem um monte de árvore, mas não coma de uma única árvore. Eu costumo ilustrar isso da seguinte forma: quando eu dou aula do discipulado, eu falo assim, ó, imagine que tem um freezer cheio de refrigerante, aqueles freezer de restaurante, de bar, que você tem ali, você consegue enxergar os refrigerantes dentro do freezer. E lá tem Coca, tem Guaraná, tem Fanta, tem Suquita, tem o que você quiser. Tem suco pratos, tem águas com gás, água sem gás, tem um monte. Mas tem uma garrafinha lá escrito assim: não beba, veneno. E você fala assim: não, eu quero essa aqui, o veneno. Eu quero o veneno. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham muitas árvores à disposição, mas tinha uma árvore que Deus falou que não era para eles acessarem essa árvore. Mas você conhece a história, eles foram. E sabe o que a serpente, que é o próprio diabo, foi a primeira transformação do diabo, né? Que ele se transforma até em anjo, né? Diz a Bíblia. Ele se transforma no nosso maior sonho, até mesmo, o diabo. A Bíblia fala isso. Não é de se admirar que o diabo se transforma no anjo de luz. Não pense que o diabo vai aparecer para você com o tridente na mão, o chifre. Não. Ele vai aparecer na sua fraqueza mesmo. Ele vai parecer bonito. Então, ele apareceu lá numa serpente, praticamente um animal ali da região, na época. Enfim, para ela não tinha aquele medo que nós temos de serpente hoje, né? Até foi uma das causas que a serpente é um animal tão, é um réptil tão temido hoje, né? Toda a história
da queda. Então, sabe o que o diabo fala? A serpente fala? Porque Deus sabe que o dia que vocês comer, vos abrirão os olhos, e vocês serão como Deus. Olha o que diz: vocês serão como Deus. Então a gente quer ser igual a Deus. Orgulho. O que é orgulho, gente? É ser mais do que a gente é. Orgulho é querer ser mais do que a gente pode ser. Orgulho é ser vaidoso, é ser onipotente, é querer ser exageradamente algo que Deus não quer que a gente seja. Isso é orgulho. Um outro exemplo na Bíblia, a Torre de Babel. Você vê que, olha, todo o livro de Gênesis ali, você vai ver só orgulho. Torre de Babel, vamos fazer uma torre. E vamos fazer uma torre bem alta, e que essa torre seja tão famosa, que o nosso nome, diz o versículo: vinde, edifiquemos uma torre, cujo topo chegue ao céu, e vamos fazer o nosso nome famoso. É isso que eles queriam. O nome deles fosse famoso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Eles queriam ser famosos. Orgulho. E Deus espalhou aquele povo. Eles não se entendiam. Foi a Torre de Babel. Virou a uma comunicação incerta. Está registrada lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Estou mostrando para vocês, gente, algumas histórias da Bíblia, tá? Que falam sobre orgulho, para você ver que isso não é tão longe, não. Um outro exemplo na Bíblia que me lembra o orgulho é a história do Naamã. A história do Naamã diz que ele era um comandante. Está lá no livro de Reis. Que ele era um comandante, só que ele tinha um problema, uma doença muito temida na época, era a lepra. A lepra hoje, pessoal, é chamada de hanseníase. Ela está controlada hoje, a hanseníase. Você toma um medicamento em posto de saúde e você controla essa doença. Mas o nome dela, na Bíblia, é lepra. Eles mudaram para hanseníase, porque lepra é um nome que carrega um peso, inclusive histórico. O que você tem? Lepra ou seu leproso? Não, hanseníase. Mais chique, né? Então, mas isso é uma questão histórica. E mudaram o nome e fizeram bem. Hanseníase. Mas olha, a questão é que esse homem tinha uma doença. A ciência na época não estava tão atualizada como a nossa hoje. E ele conhece uma menina na sua casa, uma menina escrava. E a menina fala assim: olha Naamã, eu sei um profeta que pode te ajudar. E ele vai até o profeta. E ele chega no profeta, e o profeta só dá uma ordem para ele. Fala assim: olha, você vai até um rio barrento e vai mergulhar 7 vezes naquele rio. Ele fala: eu mergulhar 7 vezes no rio? Ele se acha uma vergonha aquilo para ele. Como eu, um comandante, vou tirar as minhas estrelas, a minha farda, vou ficar mergulhando num rio lá, o que vão pensar de mim? Aí um dos seus oficiais fala assim: ô senhor, ô comandante, se tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Agora te pediu uma coisa tão fácil, mergulhar, faça. E ele faz. E ele vai lá naquele rio, ele mergulha 1, 2, 3, 7 e sai curado daquela lepra. O que tinha no coração dele? Orgulho. O que é orgulho? Por que eu vou fazer uma coisa tão simples? Por que eu vou limpar um chão? Por que eu vou varrer uma casa? Por que eu vou lavar uma louça? Não, eu não posso, sou um comandante. Não é? Orgulho, irmãos. Está toda a Bíblia, está registrado pessoas orgulhosas. Esse caso é interessante, viu? Olha, o rei Nabucodonosor, está registrada essa história no livro de Daniel. O que aconteceu com esse rei? Ele edificou a Babilônia, uma cidade na época monstruosa, gigantesca para os seus dias. Era uma grande capital nos seus dias. E sabe o que ele falou? Em Daniel diz assim: essa é a minha grande Babilônia, eu edifiquei ela para a minha glória e o meu grandioso poder. Como que esse cara foi dizer isso, gente? Para a minha glória e o meu grandioso poder. Sabe o que aconteceu com esse homem, diz a Bíblia? Que ele pegou uma doença,
chamada, vou ler aqui para vocês, zoantrópica, que é quando um ser humano age como um animal. Ele começou a andar igual um animal, ele começou a comer igual um animal, ele começou as unhas dele começaram a crescer, ficou unhas sem cortar, ele começou a enlouquecer. Ele começou a viver como um animal, gente. Sabe por quê? Ele se engrandeceu, ele se orgulhou, ele disse que aquilo era para a glória dele, para a majestade dele. Mas gente, de Deus não se brinca, com Deus não se brinca, não se brinca. Ele foi rebaixado a comer capim, para Deus não mandar ele para o inferno, porque diz que esse homem ainda está lá no livro de Daniel, ele se arrependeu em vida do que ele falou. Depois você pode ler a história do livro de Daniel, você vai ver essa história lá. Ele em vida, ele reconheceu a loucura do que ele disse, e que só Deus é digno de honra e de glória. E olha, irmãos, você pode ver nos jornais, nos noticiários, nos atores famosos de Hollywood, aqueles que se engrandecem, aqueles que se vangloriam, serão humilhados. Você pode ver esses artistas famosos, veja o final deles, quando essas pessoas começam a se achar bom demais. Veja esses jogadores de futebol, veja o final dessa turma que se acha a última bolachinha do pacote. Veja o que vai ser a final da vida dessa turma. Vocês lembram de Romário? Como que o Romário era? Orgulhoso. Como que o Romário dizia: é meu peixe, caiu na rede, caiu na pequena área, é minha. Orgulhoso. Você já viram como o Romário está hoje? As dificuldades na saúde que está passando. Gente, olha, não se brinca com Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. E Deus trata. Deus trata. Serve de alerta para nós essas histórias. Paulo é um exemplo de orgulho. Paulo perseguia os crentes, matava, se achava muita coisa, estudado, os pés de Gamaliel. Um dia Jesus chega para ele e fala assim: ei Paulo, por que você me persegue, Paulo? Ei Paulo, por que você me persegue, companheiro? Diz a Bíblia que ele ficou cego, irmãos, 3 dias cego. Deus levou ele lá embaixo, Deus levou ele a pedir ajuda, a palpar as coisas, me ajudem. Cadê o orgulho desse homem nesse momento? Deus trata, Deus muda o coração. Então, que a gente possa sempre pensar que se a gente tem alguma coisa, se a gente tem alguma inteligência, se a gente tem algum louvor, algum benefício, vamos dar glória a Deus, porque, irmãos, para Deus tirar da gente é muito rápido, E eu me lembro, encerrando os personagens da Bíblia nessa noite, eu me lembro de Jesus. Quando Jesus diz lá em Mateus 4, na sua segunda tentação, que o diabo mostrou as glórias do mundo, mostrou os reinos do mundo, e disse assim para Jesus: Jesus, tudo isso eu vou te dar, tudo isso eu vou te dar. E Jesus respondeu assim: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus não aceitou toda aquela glória, toda aquela honra, todo aquele louvor, até porque diz Filipenses que ele se esvaziou. Jesus se esvaziou, andou entre nós. O objetivo de Jesus aqui nessa terra não era comprar do diabo os reinos do mundo. Então você veja o tanto de orgulho na Bíblia. E eu poderia citar aqui tantos outros, mas para não ficar cansativo, eu paro por aqui. Mas vamos ver o orgulho na mitologia grega. Tem uma história chamada História de Narciso, onde diz que Narciso era um jovem de uma extrema beleza, um jovem bonito.
As donzelas se apaixonavam por ele, mas ele menosprezava. Ele se achava muito bonito para aquelas meninas da sua época. E ele se achava que ninguém merecia o seu amor, porque ele era muito bonito. E então diz um dia que ele olhou no reflexo das águas, e ele viu aqueles lábios, ele viu aqueles olhos, ele viu aquele cabelo talvez encaracolado, e ele disse: que linda essa pessoa. E era ele mesmo. E diz a história de Narciso que ele se apaixona por si próprio, e as águas o engolem. Então, irmãos, você veja que não é esse tema de orgulho, ele é muito antigo e é muito atual durante a história da humanidade. Talvez um animal símbolo do orgulho é o pavão. O pavão, ele chega, ele abre aquelas penas coloridas. Tem gente igual o pavão, né? Chega assim e mostra: eu sou isso, sou aquilo outro, fiz aquilo outro, eu estudei em Harvard, eu tenho doutorado, minha esposa é a melhor mulher do mundo, eu tenho um carro melhor do ano, e fica contando, né? Tudo que tem, tudo que é. Agora, eu não sei se é verdade, mas diz que o pavão tem os pés feios, né? Também não sei que ave que não tem pé feio, né, gente? Mas dizem que os pés dele é feio, dizem que ele tem vergonha dos pés. Mas eu acho bom ele ter o pé feio, porque senão ele ia ser muito, muito egocêntrico, o pavão. E olha, eu acho tão bom quando uma criança tem um defeito assim, uma orelhinha meio grande, um nariz meio diferente, eu acho bom. Sabe por quê? Essas crianças muito perfeitinhas, elas judiam dos amiguinhos na escola. Seu narigudo, seu orelhudo, seu barrigudo, seu baixinho, seu magrelo, elas judiam. Eu acho bom. Esse dia Samuel chegou em casa, falou: pai, nem sei o que chamaram ele, deram um apelido para ele lá. Pai, me chamaram de não sei o que. Falei: eu acho bom, filho, acho bom. Eu acho bom que você saiba o que é ser zoado, o que é sofrer bullying, né? A palavra é bullying hoje, né? Na escola, para que você não faça isso com ninguém. Eu acho bom, filho. Eu acho bom você ter um defeito no seu corpo, na sua beleza, para que você saiba como dói quando alguém mexe com nossa estética, com nossa aparência. Agora, quando a gente é muito perfeitinho, não tem nenhum defeito, a gente pisa nos outros, maltrata. É bom ter um pezinho meio feio de vez em quando, igual o pavão. É bom um defeito. Deus permite, irmãos, Deus permite um defeitinho aí para você baixar o orgulho. Na literatura, Pequeno Príncipe, um clássico, Pequeno Príncipe. Que clássico? Leia Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe fala do orgulho. Fala que o Pequeno Príncipe, ele veio visitar com seu asteroide, visitar planetas, e diz que ele vai passando em alguns lugares, ele passa por um rei, ele passa pelo dono das estrelas, passa pelo geógrafo, mas eu quero destacar aqui é quando ele passa pelo vaidoso. E diz o Pequeno Príncipe que ele passa num país que tem o vaidoso. E lá é interessante que o vaidoso fala assim, quando ele chega, o vaidoso fala: mais um admirador? Pequeno Príncipe, daquela inocência, né? Não entende nada do que ele está falando. Aí ele fala assim para o Pequeno Príncipe: junte suas mãos e comece a aplaudir. O Pequeno Príncipe fica batendo palmas sem entender. Ele fala: obrigado pelo carinho. O Pequeno Príncipe diz a história, você pode ler, ele vira as costas sem entender o que está acontecendo. É o vaidoso. Então está na literatura, está no reino animal, está na mitologia grega, está no cinema. Quem lembra daquele filme Seven? Esse filme é do ano de 95. 7
crimes capitais. Esse filme conta a história de um psicopata, e ele vai fazendo 7 crimes, e esses 7 crimes estão ligados aos 7 pecados capitais. E é interessante, quando passa pelo orgulho, é uma modelo. O crime do orgulho é uma modelo que tem o rosto desfigurado, e aí ele deixa o telefone numa mão, o psicopata, porque a ideia do filme é que todos os assassinatos, ele só facilita a pessoa, no caso, a cometer o próprio suicídio, né? Então, no caso do orgulho, ele põe uma modelo no filme, e ela tem um frasco de remédio em uma mão e um telefone na outra, mas o rosto dela, ele cortou, ele feriu, ele fez cortes, desfigurou o rosto da modelo. E como ia mexer com a autoestima dela, ela poderia ou pegar o telefone e pedir ajuda, e ficar a vida inteira com o rosto feio, ou tomar aquele remédio. E diz o filme que ela toma o remédio, mostrando que ela preferia a morte do que conviver com uma aparência estragada, machucada, ferida. Então, gente, você veja que esse tema é muito atual em várias áreas. E se pensar em nossa própria vida, o orgulho, ele é um pecado, talvez o único pecado, que ele é competidor, né? O que é competidor? Você não tem orgulho de ser inteligente, não, você tem orgulho de ser mais inteligente do que outra pessoa. Você não tem orgulho de ser um bom jogador de futebol, não, de ser melhor do que outro jogador. O orgulho sempre é competidor, nunca sozinho. Ele tem que se basear em alguém. Ele tem que ter a referência em quem ele é melhor. Esse é o orgulho. Ele tem que estar baseado em alguém que é inferior, estar acima dos outros. Isso é triste no orgulho, porque o orgulho é competidor. Competidor. Você não é orgulhoso sozinho, não. Você está se referindo a pessoas que você convive. Se o orgulhoso chega numa casa, ele se acha melhor do que aquelas pessoas ali. Na empresa, ele se acha melhor do que as pessoas da empresa. Ele se acha melhor. Melhor. E o orgulho é um pecado solitário. Olha, se você pensar no pecado da gula, você pode chamar uma turminha para ser guloso, beberrão, vai ter companheiro. Se pensar em pecado da imoralidade, da luxúria, você pode reunir uma turma e ir para o pecado, para as festas. Mas o orgulho é um pecado solitário. Porque o orgulho, ninguém quer viver com o orgulhoso. Ninguém gosta. Ele é sozinho. Ele conta os seus casos, as suas façanhas. E as pessoas falam, mas que chatice. A esposa dele, ou o esposo dela, fala, meu Deus do céu, que vanglória. É um orgulho, é um pecado solitário. E tem um texto na palavra de Deus, eu queria que a gente lesse junto. Tiago, capítulo 4, vamos ler? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, Deus resiste. O orgulhoso não pode louvar a Deus, adorar, porque como que ele vai adorar alguém maior que ele? Ele não dá conta. Deus resiste a essa pessoa. E gente, a gente fica falando de orgulho assim, parece tão distante da gente, né? Se a gente olhar para o nosso coração, o orgulho está tão presente em nossa vida. Quantas pessoas hoje estão aí nas redes sociais, fazem uma selfie e postam um versículo, Salmo 23, Senhor é meu pastor. Eu acho engraçado essa turma, tira foto e põe versículo, né? Põe logo, eu me amo, não posso viver sem mim, né? Por que coloca um versículo com a sua foto? Qual que é o objetivo? É o versículo ou é você? O orgulho não está longe da gente.
O orgulho está aí no Facebook, no Instagram, está aí nas redes, está em nosso coração. Acho que a gente hoje à noite, pessoal, a gente tem que olhar no espelho, olhar para nós, para dentro de nós. Será que a gente tem capacidade de reconhecer o nosso orgulho muitas vezes? As pessoas reconhecem que tem um temperamento de ira. As pessoas reconhecem que tem dificuldade na área sexual. As pessoas reconhecem que tem dificuldade na alimentação, na bebida, são glutões. Será que reconhecem que são orgulhosos? Será que reconhecem que são orgulhosos? E eu estou indo para o final da mensagem. Cada semana eu vou falar de uma proposta para ir contra o pecado. E o tema de hoje é o quê? Humildade. O antídoto do orgulho é a humildade. A virtude para o orgulho é a humildade. Se você quer fugir do orgulho, busque a humildade. Se esforce para ser humilde. A Bíblia fala, Salmo 34, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Provérbios 16, a soberba procede à ruína. Mateus 5, bem-aventurados os humildes de espírito. Pessoal, quando a gente fala humildade, a pessoa acha que é colocar uma roupa bem velha, andar sem cabisbaixo, triste. Eu sou humilde. Olha o que C.S. Lewis falou de humildade. Humildade é pensar menos de nós mesmos. Mas não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Vou repetir. Não é pensar menos de nós, mas pensar menos em nós. Isso é humildade. Se eu estivesse falando do pecado da ira, eu já tacava esse microfone na parede hoje. Humildade não é você se achar inferior a alguém, mas também não se achar superior a ninguém. Irmãos, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui dentro é melhor do que ninguém. Você é bom numa área, aquela pessoa é melhor do que você em outra. Pode ter certeza disso. Então isso é humildade. Humildade é reconhecer que cada um tem os seus dons, que o Espírito Santo dá para cada um, de acordo com o que lhe apraz. Mas é reconhecer, joga mais agudo aqui, tira o grave, reconhecer que você tem valor diante de Deus. Isso é humildade, você tem valor. Você não é um Zé Ninguém, não vale nada, não, você tem valor, você é especial, você vale mais do que o ouro puro de Ofir. Isso é humildade, é você ter um equilíbrio. Eu quero encerrar, gente, olha, dizendo desse teólogo chamado Jeremy Taylor. Ele escreveu um livro sobre humildade, ele deixou aqui 8 dicas para nós. E eu encerro dizendo a primeira dica: não pense que você é melhor por causa de alguma coisa que te aconteça. Primeira coisa que ele fala no livro: não pense que você é melhor porque você tem uma faculdade, porque você tem uma boa herança dos seus pais, porque você tem um carro, porque você tem uma boa casa. Não pense que você é melhor por causa disso. Segunda coisa, ele fala: a humildade não consiste em colocar cercas contra você, usar roupas de mendigo, portar-se de forma suave. Não, humildade, ele diz, é ter de si próprio uma avaliação sincera de que você é mau e medíocre. Vamos falar sério, gente, a gente é ruim. Vamos falar sério, a gente é terrível, a gente é vaidoso, a gente é egoísta, a gente é orgulhoso. Há no nosso coração o DNA de Adão e de Eva. Nós somos filhos de Adão e de Eva. Jeremias falou: enganoso é o coração do homem. Alguém já disse assim: você não se decepcionou comigo ainda? Aguarde, aguarde. Esse somos nós. Somos maus. Terceiro, não fique aborrecido quando alguém te chamar de tolo. Concorde. O pessoal falou: cara, você é um tolo. Cara, você tem toda a razão, bicho. Realmente é isso que eu sou.
Quarto, procure ver de forma discreta. Né? Tão bom ver de forma discreta. Né? Cara, você pode ter tanta coisa, não precisa ficar falando que tem. Quinto, nunca fale algo que visa diretamente o aplauso e a honra. Eu vou fazer uma coisa para mim ser aplaudido. Já está errado. Sexto, se receber algum louvor, devolva a Deus. Dá para Deus. Olha, você faz tão bem isso que você faz. Louvado seja Deus por isso. Ele que tem me dado saúde para isso. Sétimo, permita que outras pessoas sejam elogiadas na sua presença. Ou seja, tem alguém que está indo bem na sua empresa, na sua família, apoie, incentive. Cara, você é 10. Você merece. Não fique triste porque você está ficando para trás. Incentive, empurre. Vá. É sua chance. É sua hora. Isso é humildade. É ficar feliz com o sucesso dos outros. E último, ele fala: agradeça a Deus, porque você tem fraquezas, imperfeições. Aceite como parte da graça de Deus, e isso possa fazer você resistir ao orgulho e nutrir a humildade. Os pés do pavão. Tem um pé feio? Glória a Deus por isso. Para me manter o meu baixinho, o meu orgulho. Amém?